Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Aloísio e o nosso grupo é composto pelos discentes Aloísio, que sou eu, Leonardo Pereira e o Wellington. Neste trabalho nós vamos abordar sobre os principais portos brasileiros, como nota parcial da disciplina de canais, aeroportos, portos e vias navegáveis, ministradas pelo professor doutor Felipe Barbosa Silva, do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, no curso de Engenharia Civil. Bom, nós faremos uma breve introdução, depois falaremos sobre os principais portos, falaremos sobre as infraestruturas existentes, a sua origem, características gerais, os acessos, bem como as movimentações de cargas e passageiros, caso tenha no porto. Bom, o Brasil, ele possui um total de 175 instalações portuárias de carga, incluindo portos e terminais marítimos e instalações aquaviárias. Destes 175, 76 terminais se encontram no interior do Brasil, ou seja, fora da costa litorânea. Destes terminais, dos 76, 18 se encontram na região sul, 6 na região centro-oeste e 52 na região norte. Desta forma, restam 99 portos e terminais ao longo da costa, que estão divididos conforme essa tabela que aparece aí para vocês. Então, como podemos visualizar, a região sudeste é a que maior apresenta portos e terminais em sua composição, bem como é a região que mais possui carga movimentada, segundo esse dado de 2018. Bom, aqui apenas para mostrar quais são as principais categorias de cargas que são movimentadas: minérios, combustíveis, óleos derivados, seguidos de contêineres, entre outros tipos de cargas. Bom, quando nós falamos sobre portos, nós temos que entender que no Brasil há portos que são administrados por docas controladas pela União, administradas por estados e municípios, e portos administrados por empresas privadas. Quanto à representação da movimentação total de cargas, nós temos alguns dados de janeiro e fevereiro de 2017, onde nós vemos que o Porto de Santos, ele é o porto que mais movimentou cargas neste período, seguido do Porto de Itaguaí. Então agora cabe a gente abordar quais são esses principais portos brasileiros. Bom, o primeiro porto a se destacar é o Porto de Suape. O Porto de Suape ele surgiu como uma instituição pública em 1978, através de uma lei estadual que criou a empresa Suape Complexo Industrial Portuário. E essa empresa, que teve o objetivo e a finalidade de administrar a implantação deste distrito portuário, o desenvolvimento das obras, e hoje controla a exploração das atividades portuárias. Ele se encontra no litoral sul do estado de Pernambuco, entre os rios Ipojuca e Maçangana. Ele está distante 40 quilômetros ao sul da cidade de Recife. O Complexo Industrial Portuário de Suape, ele ocupa uma área de 13.500 hectares, e nessa área compreende áreas de uso industrial, de preservação ambiental e cultural, sem interferências das atividades urbanas. O Porto de Suape, ele possui acessos rodoviários, ferroviários e dutoviários. Bom, a infraestrutura existente. Nós podemos dividir o Porto de Suape em um porto interno e um porto externo. O porto externo, ele é composto pelo canal de acesso, pelas áreas de fundeio das embarcações e áreas abrigadas entre o mole e arrecifes. O porto interno, ele é delimitado pelas áreas dos terminais, canais de navegação internos e pela zona industrial portuária. Bom, aqui nós temos algumas instalações gerais de acostagem dos portos, dividido no porto interno e no porto externo. Vamos falar delas separadamente agora. No porto externo, nós temos as seguintes instalações de acostagem. Nós temos basicamente os cais de usos múltiplos, áreas, terminais de derivados de petróleo e químicos, derivados de petróleo e álcool, petróleo e derivados, e outro também de petróleo e derivados. Aqui eu destaquei uma figura do mole, ali do Porto de Suape, que possui 2.398,20 metros de extensão, e 14 metros de profundidade. Então, é aquela estrutura que serve para proteger, e abrigar aí o pier de acostagem. Bom, no porto interno, nós temos basicamente cais públicos, cais de contêineres, cais públicos, que integram aí as instalações de acostagens do Porto de Suape. Bom, cabe destacar que, em se tratando de infraestrutura, o Porto de Suape ele não tem terminal de passageiros e não tem também previsão para que atenda a esse tipo de demanda. O porto ele tem as seguintes características aquaviárias. Ele tem duas bacias de evolução, uma bacia de evolução externa e uma bacia de evolução interna. Ele tem também um canal de acesso externo e um canal de navegação que se divide basicamente no porto interno, tendo como um braço norte um canal de promar. Bom,
o Porto de Suape, ele está conectado a mais de 250 portos de todo o mundo. Então, ele faz conexões principalmente com os Estados Unidos e com a Europa. Segundo o vídeo institucional do Porto de Suape, mais de 23 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas ao ano no Porto de Suape. E ele é o maior porto em movimentação de cabotagem do país. Bom, ele é líder em transporte e movimentação de granéis líquidos. Quanto à movimentação de cargas, se tem diversas projeções de futuro, né, até 2035, por exemplo, para a movimentação de cargas nesse porto. E como se pode ver nessa tabela que está projetada, tudo se assemelha a uma grande evolução. O Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro, se pensou em primeiros projetos para ele na década de 1870, com a construção da Doca da Alfândega. Contudo, a inauguração oficial ele só ocorreu em 20 de julho de 1910. Então, somente em 1973 se aprovou a criação da Companhia de Guanabara, que atualmente se chama Companhia Docas do Rio de Janeiro, que é a que administra o Porto do Rio de Janeiro. Então, como eu disse, ele é administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro. Ele se localiza na costa oeste da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele faz ligação direta com a Avenida Brasil e a Ponte Rio-Niterói. Bom, quando nós falamos da infraestrutura deste porto, ele é dividido em zona portuária da Gamboa, a zona portuária de São Cristóvão e a zona portuária do Caju. Bom, basicamente tem esse terminal de diversos tipos de cargas, instalações também destes, e vale destacar que o Porto do Rio de Janeiro ele tem terminal de passageiros. Bom, esse terminal de passageiros ele é composto por 4 armazéns. O de estação marítima de passageiros, essas atividades comerciais que estão ali associadas para que esses passageiros façam uso. Bom, quanto à infraestrutura aquaviária, ele possui um canal de acesso principal, um canal da Barra Grande, um canal Contumtuba, um canal do cais comercial e um canal do terminal de contêineres. E possui também 2 bacias. Os acessos, ela possui acessos rodoviários, ferroviários, marítimos e dutoviários. Bom, a movimentação de cargas em 2014, no Rio de Janeiro, né, a gente tem aí que o Porto do Rio de Janeiro ele movimentou granéis sólidos, líquidos e cargas em gerais. E quanto aos passageiros, como podemos observar neste gráfico da Companhia de Docas do Rio de Janeiro, o ano de 2010 e 2011 foi o que mais teve movimentação de passageiros, né? Depois desse período, essa movimentação ela foi dando uma reduzida. Agora, uma reportagem que saiu em 2020, fevereiro de 2020, mostra que a movimentação de carga no Porto do Rio de Janeiro cresceu 3,4% em 2019. Porto do Rio Grande. O Porto do Rio Grande teve como origem de sua construção em 1869, contudo, a sua inauguração também só ocorreu em 1872, né? O Porto Novo do Rio Grande, ele foi instituído em 1910. Contudo, ele só começou a operar em 1915, né? Com a entrega ao tráfego dos primeiros 500 metros de cais. Ele, hoje, é administrado pela Superintendência do Porto do Rio Grande. Está localizado ao sul do estado do Rio Grande do Sul, nas margens do canal que liga a Laguna dos Patos ao Oceano Atlântico. Aqui nós temos uma vista aérea do Porto do Rio Grande. Os acessos dele é rodoviário, ferroviário e marítimo, não possui acesso rodoviário. Então, as áreas de operação portuária do Rio Grande são divididas em Porto Velho, Porto Novo, Superporto e São José do Norte, como se pode ver nessa figura, né? Está distribuído Porto Velho, Porto Novo, Superporto e São José do Norte. O Porto Velho compreende 7 áreas: área de carga geral, de ensino e pesquisa, turismo e lazer, terminal de passageiros, área pesqueira, área militar e área de serviço. O Porto Novo, área de turismo, lazer e preservação ambiental, carga geral, militar, área de roll-off, área de contêiner de fertilizantes, área de construção e reparo naval e também uma área para possível expansão. O Superporto apresenta uma área de serviços, área para movimentação de granéis líquidos, fertilizantes, construção e reparo naval, granéis agrícolas, contêineres, uma área de ligação entre Rio Grande e o São José do Norte, área de produtos florestais, terminal pesqueiro, uma base naval, uma área de exploração portuária, uma área ocupada com fins residenciais industriais, uma área de administração e de armazenagem de cargas especiais. O São José do Norte é uma área portuária que é voltada a produtos florestais e carga geral, mas também possui uma grande área de expansão. Bom, como falado anteriormente, ele possui um canal de acesso e os moles do Porto do Rio Grande. As bacias de evolução são compostas basicamente por 4 bacias de evolução, né?
uma no Porto Velho, uma no Porto Novo e 2 bacias no Superporto. Quanto às movimentações de carga do Porto do Rio Grande, ele movimentou basicamente granéis sólidos, líquidos e carga em geral, mas também houve uma movimentação, ainda que menor, mas houve de contêineres. Olá, meu nome é Leonardo e eu vou dar prosseguimento aos portos que serão abordados nesse trabalho. Bom, sobre o Porto de Santos. O Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina. Ele é responsável por movimentar quase 1/3 das trocas comerciais brasileiras. Esse porto é administrado pela Santos Port, que é vinculado ao Ministério da Infraestrutura. Bom, esse porto, como uma área de influência primária, abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. E como área de influência secundária, abrange os estados da Bahia, Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, o Porto de Santos iniciou as suas atividades no princípio do século XVI, operando inicialmente com estruturas rudimentares. Somente a partir de 1892, quando foram inaugurados os primeiros 260 metros de cais construídos, que ele se caracterizou como o primeiro porto organizado do Brasil. E esse porto cresceu muito devido às exportações de café. Além disso, o primeiro terminal privativo no Porto de Santos foi o da Cozipa, em 1968. No ano de 1997, com a Lei dos Portos, criada em 1993, a Codesp passou a ser a administradora do Porto de Santos. Já em 2013, com a nova Lei dos Portos, a Codesp teve que otimizar a gestão para atender metas do governo federal. O porto apresenta uma área útil de 7,8 milhões de metros quadrados. O seu canal de navegação possui uma profundidade de 15 metros e largura de 220 metros. Além disso, possui 55 terminais marítimos e retroportuários, localizados tanto em Santos quanto no Guarujá. Para a atracação dos navios, conta com uma extensão de cais de aproximadamente 16 quilômetros, com 66 berços de atracação, sendo que 11 são de uso privado. Dentro do porto, apresenta uma capacidade de armazenamento de 700 mil metros cúbicos para granéis líquidos, além de acondicionar mais de 2,5 milhões de toneladas de granéis sólidos, e o acesso a esse porto pode ser feito tanto de forma rodoviária, quanto por forma ferroviária, que está interligada à hidrovia do Tietê-Paraná, além do acesso facilitado pelos aeroportos de Cumbica e Viracopos, além das linhas marítimas, que garantem transporte para todo o mundo. O Porto de Santos é autossuficiente na questão de tratamento de água e esgoto. Esses são os principais serviços que abrangem esse porto, ou seja, embarque e desembarque de mercadorias, transporte de pessoas, serviços de logística, retirada de resíduos das embarcações. Com relação à movimentação de cargas, esse porto movimenta cargas de todos os estados do Brasil. E as principais cargas que ele movimenta é o açúcar, café, suco de laranja, soja, milho, álcool, automóveis e produtos industrializados no geral. Como pode ser visto nessa tabela, a movimentação geral do Porto de Santos até julho, em julho desse ano, foi de mais de 84 milhões de mercadorias, entre líquidos a granel, entre sólidos a granel e de carga geral, incluindo exportação e importação, tanto a longo curso quanto a cabotagem. Nesse gráfico, pode ser visto que, dentro do Porto de Santos, 43,7% o cais é público. Além disso, 37,9% tem de terminais privados e 18,4% de terminais de uso privativo. Já com relação à carga, ocorre mais exportação do que importação, como pode ser visto pelo gráfico. E também com relação às mercadorias, movimenta-se mais sólidos a granel, em sequência cargas gerais e, por fim, líquidos a granel. Nesse gráfico, tem-se a projeção de passageiros para o Porto de Santos, já que ocorre transporte. Nesse ano de 2020, a projeção é de 627 mil. Já para 2040, daqui a 20 anos, a projeção é de 844 mil, logo uma alta. Essa é uma imagem referente ao Porto de Santos. Bom, o Porto de Vila do Conde. O Porto de Vila do Conde situa-se na cidade de Barcarena, no município do estado do Pará, ficando à margem direita do rio Pará, uma distância fluvial de 55 km de Belém e a cerca de 3,3 km a jusante da vila de Murucupi, nova denominação dada à antiga Vila do Conde. Esse porto foi inaugurado em 1985 pela Companhia das Docas do Pará. E esse porto é importante porque ele tem uma posição privilegiada, posição geográfica privilegiada,
E onde ele está localizado, ou seja, na cidade em que ele se situa, essa cidade possui um distrito industrial, então ele tem uma relativa importância. Bom, esse porto possui uma área territorial de 3.748.891,74 metros quadrados, com vias de tráfego asfaltadas e iluminadas para a movimentação das cargas. Possui 10 berços de atracação, com profundidade de 12 a 23 metros. E o acesso a esse porto é facilitado tanto de forma marítima, fluvial, quanto rodoviária. O porto possui 3 estruturas de acostagem: terminal de múltiplo uso, o qual é destinado à atracação de navios; terminal de granéis líquidos, destinado à atracação de navios e barcaças; e terminal rodofluvial, destinados à atracação com barcaças. Além disso, possui um armazém ocupando uma área de 7.500 metros quadrados e um pátio com área de 3.000 metros quadrados. Bom, essa é outra subdivisão das áreas do porto, onde dentro da área do porto existem 4 silos com capacidade de 3.500 toneladas, 2 armazéns de 7.500 metros quadrados, 4 tanques de armazenamento de granéis líquidos e 2 pátios preparados em concreto armado para armazenagem de granéis e cargas gerais com áreas de 25.000 metros quadrados e 19.338 metros quadrados, sendo esse dividido em 2 pilhas de 4.446,88 metros quadrados e 5.329 metros quadrados cada. Já fora da área do porto, existem 3 silos de 30.000 toneladas para estocagem de alumina, 6 silos, sendo 2 com capacidade para 7.000 toneladas cada 4 silos com capacidade para 3.500 toneladas e para estocagem de coque, 2 pátios para estocagem de bauxita, com capacidade de 150.000 toneladas cada. Esse porto tem um foco para a movimentação de granéis minerais. Como pode-se ver nessa tabela ao lado, a maior movimentação foi de alumínio, bauxita e manganês, logo os minerais. Só que há também movimentação de granéis agrícolas, líquidos, carga geral e contêineres. Até julho desse ano, foram movimentadas 9.707.960,59 toneladas de mercadorias nesse porto. Essa é uma imagem referente ao porto de Vila do Conde, onde ele está localizado. Bom, com relação ao porto de Itaqui. Para a implantação desse porto, foram feitos estudos que, por volta de 1939, foram feitos estudos por volta de 1939, que indicaram que a região de Itaqui seria a ideal para a construção desse porto. Esse porto, então, a criação da Codomar foi feita para que pudesse administrar esse porto em 1973. Só que o início das operações no porto foi a partir de 1974. Com o decorrer do tempo, esse porto ocorreu avanços dentro dele, com a construção dos berços que o compõem. A partir de 2001, mudou-se a administração desse porto para a EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária. Essa é uma imagem comparativa, em 1970, do Porto de Itaqui com o ano de 2018. Com relação à infraestrutura do Porto de Itaqui, o canal desse porto apresenta uma profundidade de 23 metros, largura limitante de 500 metros, calado máximo autorizado de 22,3 metros, comprimento de 101 quilômetros. Além disso, o acesso a esse porto pode ser feito pela Ferrovia Transnordestina e a Estrada de Ferro Carajás, que é feito pela ligação direta. Já com relação à ligação indireta, pode ser feita pela Ferrovia Norte-Sul. Além disso, de forma rodoviária, esse porto pode ser acessado pelas BRs 135 e 222, as quais também conectam-se com outras rodovias estaduais e federais. Nessa tabela tem as dimensões dos berços, onde se pode ver também que existem as larguras e as profundidades de cada um, e qual é o calado máximo, a boca máxima e o comprimento máximo do navio que é permitido para cada berço. Essas são as principais cargas e serviços que ocorrem nesse porto, sendo que as cargas predominam os granéis sólidos, minerais, vegetais, além de granéis líquidos, que podem subdividir-se em derivados de petróleo, petroquímicos e vegetais, além de carga geral unitizada. Bom, o Porto de Itaqui, de janeiro a julho desse ano, apresentou uma movimentação de 14.182.244.
dentre cargas carga geral, granéis sólidos e granéis líquidos. Dando continuidade, meu nome é Wellington, eu vou apresentar para vocês agora o Porto de Itaguaí. A origem. Antes de 1980, não havia políticas de investimento nesse porto. A partir de 1980, e a implantação da indústria neoclep, houve um crescimento da população e uma demanda maior, no caso, de movimentação de carga. Outro fato significativo, nos anos 2000, a instalação, no caso da Companhia Siderúrgica do Atlântico, uma base da Vale, além do estaleiro e base da Marinha do Brasil. Com isso, aumentou a demanda de fluxo de mercadorias neste porto. A administração ela é constituída pela Companhia de Docas do Rio de Janeiro, que ela está vinculada ao Ministério da Infraestrutura. O Complexo Portuário de Itaguaí, no caso, ele está situado entre três municípios: Itaguaí, Manguaratiba e Rio de Janeiro. Os acessos mais importantes que a gente pode destacar em rodovias está a BR-116, a RJ, no caso, 099, a BR-465, a RJ-105. Agora, abordando sobre a infraestrutura, temos aqui a imagem do lado esquerdo, o porto, no caso, constituído pelos berços, o pier, no caso, que está constituído o berço 101, 102, 201, 202, assim como no cais também, tem o berço 301, 302 e 303. No caso, na tabela abaixo aqui, mostra em alguns canais qual que era o comprimento da profundidade do canal, assim como, no caso, o comprimento. Na imagem da direita, vemos, no caso, algumas instalações, destacamos especialmente o galpão de lona, armazém de café, armazém de inspeção. Também temos containers, tem outras instalações também que podem ser contempladas nessa imagem. Aqui estão apresentadas algumas imagens deste porto. Para poder ter o acesso ao Porto de Itaguaí, é preciso passar por alguns canais, que nessa imagem é representado alguns trechos do canal e algumas medidas, alguns parâmetros necessários a gente poder examinar. Quanto à movimentação de cargas, tem o Porto de Itaguaí. No caso, esse gráfico ilustra bem, no caso, como foi a movimentação no ano de 2017, e mais abaixo também está, no caso, essa evolução, desde 2013 até 2017. Já a tabela à direita mostra os principais classes de navios que operou nesse porto. Agora, a gente vai falar sobre o Porto de Santarém. A história nos mostra, na década de 70, que, no caso, foi entregue à Companhia das Docas do Pará. Devido a ser uma área, está situada na área da floresta amazônica, ela situa uma área estratégica para poder dar acesso e movimentação, tanto de carga como de passageiro para essas cidades, que, no caso, circunvizinhas a este porto. Em 2013, tornou-se o segundo porto em quantidade de toneladas movimentada no estado do Pará e conta com uma área de abrangência de aproximadamente 500 mil metros quadrados. Isso mostra a importância do impacto que ele é para a região. A administração, ele é pela Companhia Docas do Pará, Autoridade Portuária. O Porto de Santarém está localizado na margem direita do rio Tapajós, a aproximadamente 3 quilômetros da confluência com o rio Amazonas. Entre as vias terrestres que destacam, no caso, tem a rodovia BR-163 e a rodovia Pará PA-370. Ele não tem acesso ferroviário ao porto, assim como dutoviário. Infraestrutura. Aqui, no caso, essa imagem à esquerda, a gente vê principalmente os berços, os principais berços, que estão, no caso, o berço 3, berço 1, tem o pier ali também, no caso, mostrando, no caso, a sua extensão e qual que é a sua localização no entorno ali da área costeira. Aqui são algumas instalações, no caso, ele é dividido em vários setores
que alguns setores ele é ocupado por entidades públicas, outros ele é arrendado, no caso, por exemplo, a Cargill é um exemplo de empresa que atua neste porto, exportando alguns produtos, por exemplo, soja, milho, que ela faz a comercialização. Aqui, no caso, é o zoneamento do porto, podemos destacar, no caso, o terminal múltiplo, tem a área dele, tem aqui a discriminação entre a setorização de várias áreas, no caso. Aqui, no caso, está representado, no caso, uma carta. A gente é destacado, no caso, a área de fundeio, o Porto de Santarém, que ela está nesse círculo vermelho, no círculo azul está a bacia de evolução, esquemático, e área de fundeio. Essa carta, no caso, representa a profundidade ali no entorno do canal e do acesso e dos rios que dá acesso a este porto. A infraestrutura, no caso, a gente pode ver pelas imagens, agora, quanto à movimentação de cargas. Destaca principalmente, no caso, a soja, por ser uma região em pleno desenvolvimento da soja, então ela atuou com 47% em 2012, esses dados. Agora, quanto à projeção, a gente tem comparando, no caso, desde 2010 até 2030. Então, a gente vê uma ampliação. Vamos comparar a soja. Está saindo no caso, de 698.959 toneladas, e a sua previsão é para ir para 7.297.499 toneladas. Agora, mais outro porto que a gente iria abordar é o Porto de Paranaguá. A origem dele, ele é um porto bem antigo. Em 1872, ou no caso, o Estado permitiu, no caso, que pessoas pudessem explorar ele para poder atender ao fluxo de mercadoria originados da ligação da ferrovia com Curitiba. A construção do porto em si, ela deu em 1926, com a modernização, com novos equipamentos, e sua inauguração deu em 1935. A administração, ela é constituída pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Antonina, no caso, é um porto vizinho, que no caso essa companhia, essa autarquia, ela administra esses dois portos. Os acessos, a gente destaca principalmente quanto a rodovias. A gente tem, no caso aqui, a BR-277, a BR-27715 e a BR-27716. Agora, quanto a ferrovias. A gente tem as ferrovias, no caso, aquelas oriundas de Curitibas. No caso, o Brasil ainda tem muito o que desenvolver em questão de ferrovias, mas ele tem o acesso de ferrovias no complexo de Paranaguá. Na imagem, ela está representada na cor alaranjada. A infraestrutura. Aqui nessa imagem, a gente destacamos os principais pier, no caso é separado por tipo de carga. Por exemplo, tem o pier de fertilizante, o pier de inflamáveis, e vários, no caso, berços do 201, sendo enumerados, tem até o 218, que no caso ele é para vários tipos de cargas, de acordo com esse fluxo de mercadoria que tem no porto. Aqui nessa imagem esquerda representa, no caso, como é que é o canal de acesso, desde o porto de Antonina até o porto de Paranaguá. Aqui são as imagens do porto, no caso. Quanto à movimentação de cargas, no ano de 2016, a gente tem soja, no caso correspondendo, no caso, a 20%, sendo uma das principais mercadorias, no caso. Isso destaca porque o estado do Paraná, no caso, é um grande produtor de soja, além de todas as outras mercadorias, fertilizante, trigo. No caso, a imagem à direita mostra o comparativo de carga geral, container, granel líquido e granel sólido, desde o ano de 2001 até o 2016. Aqui são algumas referências nossas. Eu agradeço a todos por estar assistindo essa aula